Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio de The Good Connections. E hoje estamos aqui na mesa tomando um cafezinho, Lori. Café maravilhoso, Café né? maravilhoso. Da Leslie. Café da Leslie. Gente, a gente grava, olha, quando vocês assistem um que está eu e a Leslie, a Lori que está atrás da câmera. Quando é um que tá a Lori aqui, a Leslie, mas a gente está sempre com o cafezinho dela. Ela sempre faz o cafezinho, a gente tem o nosso tempo de oração antes de gravar. E tem sido uma bênção, porque como mulheres, uma vai edificando a vida da outra. É uma que chora, é uma que sai correndo, é uma que ora. E assim a gente vai compartilhando e assim as coisas vão acontecendo. E a gente está aqui justamente para falar para você que pessoas ordinárias, Deus quer usar para fazer coisas extraordinárias. Né? Somos pessoas, mulheres, que cuidamos da casa, temos marido para cuidar, filho, casa, trabalhamos, temos conta para pagar, temos... ninguém tá assim, tipo, ai, nossa, eu sou graduada em teologia. Não. O que a gente faz aqui? A gente compartilha o que Deus tem feito por nós. Eu preciso me alimentar todos os dias para ter força para resistir o dia mal, eu tenho que me alimentar todos os dias para ter força para perdoar. E é sobre perdão que a gente vai falar hoje. Uma palavra forte, perdão, né? Porque muitas das vezes não é fácil perdoar. Não mesmo. Né? Muitas das vezes pessoas te magoam, te machucam. Hoje vai ser o dia. É hoje. Eu vou dizer para você que quando eu era mais jovenzinha, eu pensava assim, é tão fácil perdoar. Nossa, eu perdoo super fácil. Eu sou super... Nossa, eu sou uma pessoa perdoadora. Nossa, o orgulho que eu era. Né? Super perdoo. Não tem problema. Mas acho que à medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando maduro e vai vivenciando outras experiências. Sim. Porque... à medida que a gente vai ficando mais... O Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, né? Vai pondo mais coisa ali, ó, para você aprender, perdoar, né? Assim como Ele também nos perdoou, né? Exato. Ele vai nos ensinando. Exatamente. Então, hoje, a gente vai falar aqui sobre duas situações com relação ao perdão. A gente vai falar sobre esse perdão geral, esse perdão do dia a dia, né? Com relação a alguém do seu trabalho, sua família, sua casa, seu esposo, sua esposa, sobre, às vezes, até uma certa situação, sei lá, governamental, política, financeira, whatever, você tem que perdoar. Sim. E a gente vai falar também sobre quando situações inimagináveis acontecem. Nessas situações inimagináveis, a gente não espera, algo devastador, algo que você fala, eu nunca imaginei que isso podia passar pela minha vida. E muitas vezes, às vezes até a perda de alguém. Mas, então a gente vai falar desse nível de perdão também, né? Certo? Certinho. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Eu vou ler esse primeiro versículo, que está lá em Mateus 18. Está lá em Mateus 18, verso 21 e 22. E tá ali, chega Pedro diante de Jesus, aproximou de Jesus e perguntou. Pedro, né? Pedro era demais. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele já vem até com um número, né? Tipo assim, bom, Jesus já falou que eu tenho que perdoar, deixa eu dar um número alto. Porque se ele falar, né? Nossa, Pedro, é isso mesmo, pode... Né? Ele falou assim, é até 7 vezes? Ele tava achando que ele tava abafando. Tá certo? Até 7 vezes. Jesus, né? Olha como eu sou bonzinho. Você falou que eu tenho que perdoar, mas tá até 7, tá bom? Vezes. Mas não. Sabe o que aconteceu, Lori? Jesus respondeu pra ele, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, pensa. Vai fazer uma conta de matemática? Faz essa conta aí, Faz gente. a conta, dá 240, sei lá. Dá um número alto aí, que eu não sou muito boa de matemática, sabe? 7 vezes 7 são... enfim, whatever, gente. Faz a conta em casa. Mas o que eu sei é que eu não vou ter paciência de colocar o nome do caminho toda semana aquela pessoa... me pisa no meu caminho lá no trabalho, fica me provocando, entendeu? Aquela minha vizinha que reclama de tudo, aí meu marido que às vezes pisa no tomate lá comigo, e, enfim, meu irmão, aquela história. Eu não vou anotar lá o nome do fulano. Ai, perdoei 1, 2, 3. Gente, eu não vou chegar nesse número.
Então, a ideia de Jesus, eu creio que é isso, sabe? Esquece, meu filho, você tem que perdoar e pronto, você vai perdoar. Perdoar. Não faça conta. Que 7 nada, é 70 vezes 7. Perdoa. Então, a gente vai falar desse perdão. Quando você perdoa também, é você descarregar aquela bagagem pesada que você, às vezes, está chateada. Às vezes, seu marido nem sabe. Você tá lá chateada, brava com ele, ele tá lá na paz, lá, não tá nem sabendo, né? Aí você começa a acumular aquelas bagagens pesadas na sua mochila e começa a carregar meu vizinho, isso. Nossa. Aquelas pessoas e começa a carregar o peso. Que a pessoa às vezes está na paz do Senhor dela e você tá carregando aquele peso que não é para você carregar, é para você liberar o peso, sabe? Muito isso, Lore, é muito isso. Às vezes aquele irmão na igreja que não falou como você queria ouvir. Porque às vezes não é como eu... Às vezes a gente também está emocionalmente não bem. Sim. E a gente acaba recebendo uma informação não da maneira como aquela outra pessoa tá passando. Sim. E aí você fica com aquele rancor. Fulano sabia que eu tava assim, 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 pegou e falou aquilo. Porque fulano passou por mim e não olhou. Por quê? Por quê? Por causa daquela situação. Fulano esqueceu. Então a gente vai crescendo aquela amargura. E é o que você não tá nem conectada na mesma coisa, que você não sabe o que tá acontecendo. E você lá acumulando aqueles pesos na sua bagagem. É que eu falo, não fica pensando que eu pensei o que você não sabe que eu pensei. Então... Não é isso? Então, perdão, isso. Gente, é assim, é o que a Lore falou, é uma bagagem que a gente está carregando, que às vezes o outro nem sabe. E aquilo que está te adoecendo, aquilo vai causando uma bola, uma amargura sem fim, ele vai só acumulando, você vai se tornar uma pessoa amarga. E o perdão nos mata, ele nos consome, ele nos distancia de Deus, porque é um mandamento, né? Muitas vezes até as pessoas perguntam, né? Porque a pessoa pode ter feito algo bem mal, terrível aos seus olhos, né? E aí você fala, nossa, mas por que eu tenho que perdoar aquela pessoa, sendo que a maldade foi dela para mim, né? Sim. E Deus fala. Deus também, Jesus veio, pagou um preço que não era dele, pagou por causa do meu e o seu pecado. E mesmo assim ele pagou naquela cruz por mim, por você, mesmo ele sendo inocente. Então quem somos nós para não perdoar a maldade alheia das outras pessoas, né? Então o Senhor Jesus vem nos ensinar essa manhã para que a gente possa largar esse peso, essa bagagem hoje. Esse peso, sabe, que você carrega, não sei qual foi seus traumas de infância, não sei qual foi as suas dores. Não sei o que você passou na sua vida ministerial, não sei se alguém fez algo que te machucou, te feriu. Senhor, vem te convidar essa manhã para você liberar o perdão. Sim. Para você fluir naquilo que Deus tem para você. Sim. Como está lá em Mateus 6, verso 12. Vamos ler lá. Assim, Jesus já começa quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, as pessoas a orar. Como é que nós podemos orar? E ele diz assim, vocês podem orar dessa forma. E ele começa a falar então ali a oração do Pai Nosso, né? E tem um ponto muito importante, que ele diz assim, no 12. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando nós pedimos perdão às nossas dívidas, pedimos perdão ao Senhor, perdoa os meus pecados. Sim. Já vem seguido da frase, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, eu pergunto para você que está nos assistindo, quando você faz essa oração, muitas pessoas têm o hábito dessa oração. Você já parou para pensar no peso que essa palavra tem? Você está pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas. E aí já vem completando, assim como eu perdoo os meus devedores. Sim. Então, Jesus já nos ensinou a orar da forma correta. E isso não pode ser apenas um rito, uma reza. Ela tem que ser uma prática. Sim. Quando nós falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas dívidas. Senhor, assim como eu perdoo. Então, ele já está dizendo, perdoe. Porque é muito fácil também, né, Vivi? A gente orar e pedir para Deus, Senhor, me perdoa das minhas falhas, dos meus pecados. Mas quando o seu irmão falha com você não consegue liberar o perdão, não consegue perdoar, né? Pois olha, eu vou falar que é exatamente isso. Por isso que eu disse quando eu era mais novinha, nossa, eu perdoo, mas eu não era tão envolvida com as pessoas. Eu sempre fui muito
sei lá, eu era meio distraída, não era tão conectada assim. À medida que você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai construindo, tá aqui a palavra, você vai construindo relacionamentos, você vai se aproximando. Quando você constrói um relacionamento, que eu tô aqui hoje com a minha irmã, quando a gente constrói um relacionamento, às vezes eu vou falar alguma coisa que pode te ferir. Ou você pode falar alguma coisa que pode me ferir. Mas se eu guardar isso, vai descer amargo no meu coração. A minha irmã tem tanta coisa boa, ela é tão linda, ela tem tanta coisa boa. Você também, Vivi. Ela tem tanta qualidade. E aí a gente começa a parar de olhar as qualidades. A gente começa a olhar os defeitos. Sim. A gente começa, mas ela também. Mas fulano era uma bênção até ontem, quando ele falou uma coisa que te machucou. Sim. Mas ele é humano, às vezes ele nem sabe que te machucou. Sim. Às vezes ele também não estava num dia bom. Às vezes ele não está no momento bom. Gente, sabe aquela fase da menopausa? Tô começando. E às vezes o hormônio da gente fica assim, ó, vai, sobe e desce. Aquele dia a gente tá com a língua mais solta. A pessoa fala uma coisa, mas também, né? A gente já vem com uma pedrinha. Às vezes você pega a sua irmã naquele dia, aquela amiga naquele dia. Se aquele cara que tá trabalhando naquele dia na sua empresa teve um problema sério com a família dele, com a esposa. Ele é um ótimo funcionário, ele trabalha muito bem. Mas aquele dia ele não estava bem. E ele lançou uma palavra, ele falou uma palavra. Mas você é cristão. Em vez de você pegar aquilo ali, Senhor, perdoa. Jesus, me ajuda a perdoar. Fulano, hoje, olha, estava impossível. Me ajuda a perdoar, Jesus. Em vez de você usar uma palavra para essa pessoa, você guarda. Então tá. E aquela pessoa que tinha tantas qualidades, deixa de ter. Porque desceu aquela coisa ruim dentro do seu coração. E começa a gerar. De repente, seu marido hoje, para você, não tem mais qualidade nenhuma. Só tem defeito. De repente, aquele parente, às vezes o pai, a mãe, só tem defeito agora. As qualidades você não se lembra mais, porque o seu coração está cheio de rancor. Seu coração está cheio de mágoa. A gente está hoje para falar desse perdão. Aquele perdão que a gente vai diante do Senhor. E às vezes a gente fala, né? A gente não quer perdoar. E eu nem tenho vontade de perdoar. Mas ele fala pra gente, perdoa. Perdão não é uma vontade, não é assim. Mas eu não tô sentindo. Você tá sentindo vontade de perdoar? Não. Eu não tô sentindo vontade de perdoar, mas eu tenho que liberar e falar com a sua boca para que a sua carne sinta, né? Sim. Tem que liberar o perdão. E eu tô falando, Lorde, você me interrompe, porque você sabe que eu sou faladeira. Aí em Lucas 23, 24, vamos lá para Lucas? A gente gosta de ler a Bíblia. Por quê? Porque é aquela história, né? Mas onde está escrito? E é como eu comecei hoje falando, né? Nós somos pessoas ordinárias. Nós somos pessoas... A gente só pratica na nossa vida. E a gente também capenga, sabe? Tropeça, né? Tropeça às vezes no falar, tropeça às vezes numa atitude. Mas a gente todo dia tem que, quando vai orar à noite, Senhor, sonda meu coração. Me perdoa, Jesus, pelos pecados que cometi hoje. Também nos ensina a perdoar aqueles que me machucaram, me feriram. Sim. E assim vai. Então, lá em 23, você quer ler ou você quer que eu leia? Posso ler? Pode. 23. 23, verso 34. Então, nós vamos ler lá. No verso 34, aqui. Tá um dia tão bonito lá fora, a gente mudou hoje o nosso cenário. Tá o sol entrando aqui, a janela tá aberta. Tá um dia bem gostoso. Aqui é outono agora, daqui a pouco começa a temperatura a cair um pouquinho. Mas estão uns dias muito agradáveis hoje. E eu tô sentindo muito a presença de Deus. Amém. Tá fluindo, tá sendo uma bênção, né? Deus glória a Deus. Deus é bom. Então vamos lá. Tá dizendo assim: Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando sorte. Esse foi o momento da crucificação de Jesus. Jesus pediu perdão porque por aquele povo que estava ignorante, maltratando ele, né? Que humilhando ele, né? Humilhando, tiraram as suas roupas, despiram Jesus, repartiram entre eles, falaram coisas horríveis, machucaram, feriram, cuspiram, né? Eu estou falando de um perdão aqui de uma situação de limite, né? Sim. E Jesus precisava passar por tudo isso. Quando você desenha isso,
para ensinar pra gente que ainda assim ele perdoou. Ele te perdoou. Ele me perdoou, mesmo que a gente não mereça. Então ele só pede para que a gente faça o mesmo, que a gente perdoe. A gente tá falando do perdão geral. Você quer acrescentar alguma coisa pra gente ir pro próximo perdão? Tá tudo certo. É no próximo que você vai abrir seu coração? É. Porque o próximo a gente vai falar sobre o perdão das coisas que acontecem que são inimagináveis. A gente já gravou um podcast falando de perdão. Mas eu acho que perdão é uma coisa que nunca é pouco. Verdade. Porque possivelmente amanhã eu vou ter que perdoar alguém. Perdão diário, Hoje à noite. né? O perdão é diário. O perdão é diário. Eu já me chateei profundamente com pessoas e eu falo assim, eu sei quando eu falo de deixar descer do coração e parar de ver as coisas boas que aquela pessoa faz, sabe? Sim. Então é quando a gente emocionalmente está ferido. E por que a gente ficou ferido emocionalmente? Porque a gente deixou de entregar, né? De sentar ali e ser sincero com Deus. Ai, Deus, olha, eu não tenho vontade nenhuma de perdoar essa pessoa. Tô com raiva, na verdade, entrou de ferido que ele... Mas, Jesus, me ajuda. Tô aqui perdoando com a minha boca. E o Senhor me ajuda a perdoar com as minhas ações, perdoar com o meu coração. E Deus, é o que você tinha falado. Que, eu não sei se foi nesse podcast, foi em outro, que a gente já, né? Uhum. Você tinha falado que tem coisas que não é na hora que acontecem. O nosso coração vai, aos poucos, vai liberando, sabe? Todos os dias, aquela cura vai vindo. É como um remedinho. Você faz uma ferida que infecciona, você vai tomar antibiótico por muitos dias, você vai passar uma pomada, você vai ter que lavar. Às vezes, dependendo do nível da ferida, a pessoa tem que cavar, sabe? Machuca para limpar, né? Sim. Então, esse é o perdão que a gente não pode deixar essa ferida, sabe? Infeccionar essa ferida. Tem muita gente também que fala que perdoou, né? Mas a ferida tá só aquela casca por cima. E aí quando bate de novo, abre de novo, né? E aquela situação porque não liberou realmente o perdão, né, Vi? E como esposa, eu vou falar que eu já fiz isso com meu marido, sabe? De uma situação perdoá-lo, mas toda vez que aconteceu uma vírgula, eu pegava aquele texto de novo. Né? Porque... Só eu que faço isso? Não, né? E doeu. Meu pai falava assim, mas eu já não te pedi perdão? Você já não perdoou? Por que você está trazendo esse assunto de novo? E quer dizer, eu tinha que voltar para a cruz. É que nem... me ajuda. A gente não vai esquecer o que a pessoa fez pra gente, mas a gente vai, a partir do que você liberou o perdão, você vai ter uma nova atitude, né, Vivi? Sim. Porque perdoar também não quer dizer que Deus vai apagar, vai te dar uma amnésia lá, pronto, você perdoou, você esqueceu tudo. Não, você vai lembrar. Mas você não vai lembrar mais com aquela mágoa, com aquela dor, ou querendo crucificar alguém. Você vai lembrar aquilo que Jesus fez por você naquela cruz. E o perdão não é porque o outro merece. Não. É porque você vai tirar esse peso de você. De você vai mesmo. entregar a pessoa para as mãos do Senhor. Jesus. Não, mas eu vou perdoar ele. Ele não merece. Né? Ele vai nem fazer nós isso de novo. Ele faz e Jesus todo dia. fez, né? Nem nós merecíamos. Não e olha que Jesus não fez, né? Não é bem assim que a gente nem fala. nós era merecedora. E Jesus, com o seu amor, foi lá e nos, né? Jesus nos constrange todo dia com esse amor dele perdoador, né? Sem merecer, né? Sem merecer, porque a gente não vale o prato que come, não é verdade? Agora, vamos lá. Vamos falar então dessa segunda. A gente falou desse perdão que tem que ser aplicado no nosso dia a dia, nas coisas gerais da nossa vida, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre aquele perdão que, você escreveu bonito aí, ó. Perdão que liberta. Vou deixar você ler esse negócio, viu? Sim. Tá aqui, ó. No verso 19 do capítulo de Romanos 12, verso 19. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma exortação. Ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Eu vou até falar um testemunho que eu lembrei aqui no começo da minha caminhada com Jesus, que eu passei por umas situações, sabe, Vivi, na igreja, que tinha uma determinada pessoa lá. Eu amo ele em Cristo Jesus, ele sabe que eu até já pedi perdão por ele também, porque naquela época, no momento, eu era muito nova, não entendia muito. E sabe o que ele fazia para me punir, tipo, de algo que eu tinha feito? Ele passava assim pelos 10 obreiros da igreja, ele cumprimentava os 10 e quando chegava Pulava na você? eu. Oh, E Senhor. aquilo me machucava. Eu falava, Senhor, mas como assim, Senhor? Ele é isso. Ele é uma autoridade aqui. E como ele faz isso, Jesus? E eu ficava tão chateada, Vivi. Claro. Eu chegava em casa, eu ficava muito... Falava, Jesus, como isso? Eu queria passar a cara dele no asfalto. Sabe por como ele Esfregar no fazia muro. isso? Mas você sabe, o Senhor foi ministrando ao meu coração. E você sabe que eu fui pegando mais amor ainda por essa vida? Porque sabe o que eu fazia? Eu pegava água lá no altar, levava aquelas taças bonitas, ia lá, servia ele, sabe? Assim, eu acho que, né? E não porque eu era boa, mas o Senhor estava trabalhando algo maior ali para mim. Você está exercendo aqui, ó. Não É. deixe vencer mal, mas vença o mal com bem, Sim, né? e eu fazia isso, sabe? Eu lembro que eu chegava no culto da tarde da igreja, eu limpava a igreja, né? Que todo mundo, quando começa o ministério, sempre começa, né? E eu limpava aquela igreja com tanto amor, com tanto carinho, e mesmo estando machucada. Eu tava machucada, mas assim, tipo, eu nunca chegava nele e falava, sabe aquele negócio ia descendo? Eu, mas por que ele faz isso, Jesus? Porque tem 10 obreiras que ele passa pelos 10 e não me cumprimenta. Você exercia já o perdão diário ou você estava primeiro só exercitando esse amor, mas ainda estava... Não, eu estava exercitando aquilo que o Senhor tinha ordenado para mim, porque o que eu estava sentindo, não. Okay. Se eu falar assim que meu sentimento, nossa, meu sentimento que é de amor, não era, não. Eu ia lá, Senhor, por que o Senhor faz eu fazer isso ainda, né? Eu, aquela bem rebelde mesmo, né? Falava, Senhor, mas por quê? E o Senhor moldando o meu caráter, trabalhando em mim, através de outras vidas, né? Sim. Como é incrível Jesus faz com a gente, né? E eu nunca deixei de servir, não, tá? Chegava no dia do aniversário, eu comprava os presentes, sabe, assim, mais... Nossa, é uma bênção do Senhor Jesus Cristo. É o exercício do perdão, né? E assim, aqui eu quero trazer para vocês, que a gente não tem já muito tempo pra gente falar, mas o que eu quero trazer é pra gente, aquela pessoa que está vivendo inimaginável. Sim, às você vezes também, a perda de alguém. A perda de alguém, você que sofreu o abuso na infância, que às vezes você não consegue entender como a maldade dessa pessoa pode fazer isso comigo se eu era uma criança. Exato. Né? Sofreu abuso, sofreu desprezo, abandono. Sim. Às vezes dos pais. Perdeu alguém numa tragédia. Como saber perdoar essa pessoa, né? Que foi o causador. Que foi o causador da sua dor, né? Como? É algo isso. E você só vai conseguir esse amor, você só vai conseguir liberar esse perdão você conhecendo Jesus Cristo. Você se assemelhando à pessoa de Jesus. Porque sozinho você não consegue, não. Mas com Jesus... À medida que você vai buscar o Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar. Sim. Arrancar esse peso. É voltar lá atrás, naquela criança que foi ferida, e voltar lá atrás e liberar aquele perdão. Fala, se essa criança tem direito a ter uma vida alegre, saudável. Jesus, meus pais se foram e eu fiquei tão magoado, fiquei ressentido com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Doeu muito não ter meus pais comigo. Jesus, cura meu coração. Eu quero estar próxima do Senhor. Às vezes está dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e carregando esse peso dentro. E muitas das vezes não entende porque a vida não é transformada. Porque fulano... tem muito assim também dentro da igreja, né, Vivi? Porque fulano chegou ontem, fulano já tá fazendo esse exercício e eu já tô aqui 10 anos. Porque talvez fulano, tá lá, ele teve o coração limpo, um coração perdoador, né? Um coração semelhante ao de Jesus, né? A gente vê, você falou, essa conversa vai longe. A gente vê assim, por exemplo, eu me lembro de um rapazinho que se converteu na igreja... muitos anos atrás, e ele era... Gente, ele estava morando praticamente na Cracolândia. Ele foi resgatado da rua. Tinha perdido tudo na vida, assim, sabe? A juventude dele nas drogas.
E quando ele se converteu verdadeiramente, esse menino, ele tinha tanta alegria em servir. Ele ganhava tantas almas. E eu me lembro de pessoas que estavam na igreja há muitos anos ficarem enciumadas, né? Por quê? Porque eu tô aqui há todo esse tempo, por que comigo Deus não faz assim, por que Deus não falou, às vezes o que é? O seu coração tá tão carregado de mágoa, de rancor, e aquela pessoa que chega daquela forma, que vem de uma vida tão difícil, e ele recebe o amor de Jesus, ele é tão perdoado do seu pecado, ele se sente tão perdoado, que ele já começa a ser usado por Deus, né? Ele é transformado, né? Então é isso, né? E voltando lá para o que Jesus falou, né? Eu perdoo, né? Eu perdoo, perdoa Jesus, perdoa, Pai, todos aqueles que, sabe, eles não sabem o que eles fazem. Jesus falou isso. Tem pessoas que não têm ideia do mal que ela está te causando. E eu quero hoje bem a fundo nisso, né? A gente viu recentemente uma história, né? História que aconteceu aqui nos Estados Unidos, do Charles Kirk, que foi assassinado. É só uma história, entre milhares de histórias, de famílias que perdem um filho, que perde um ente querido, por conta da irresponsabilidade de alguém ou por conta de um assassino. Às vezes a irresponsabilidade de alguém que bebeu, dirigiu, causou acidente, matou uma família inteira. Sim. Ou às vezes alguém que, como aquele, foi um assassino, foi lá, atirou no meio de uma multidão, uma morte horrível, né? E como perdoar para seguir a vida adiante, né? Então, esse é um nível de profundidade de dor que eu quero hoje trazer para você, que não é fácil, né? Nós vimos lá a esposa dele no funeral, ela dizendo assim, que ela ia fazer aquilo que Deus, né, que Jesus mandou, que era perdoar os nossos inimigos. E que também era porque também ela sabia que o marido dela faria o mesmo, né? Sim. Então, eu tenho certeza que a dor dessa pessoa era tão intensa, tão profunda, e não quer dizer que ela vai passar naquele dia. Ela vai viver o luto dela, você está vivendo o seu luto. Você está carregando isso na sua vida, como ela própria falou, sobre um abuso, sobre um estupro, sobre tantas coisas que são tão marcantes, tão terríveis na vida. E você carrega isso com você. Mas liberar o perdão é o primeiro passo, você abrir sua boca e falar, Jesus, eu perdoo. Eu me lembro da história de uma moça que eu conheci no Brasil, e ela perdeu os filhos, eu não me lembro se eram 3 ou se eram 4, acho que eram 3, eu falei 4, agora há pouco eram 3. Ela estava atravessando a rua na faixa de pedestre, com farol para pedestre no verde, né? Liberado lá para ela. E. Ai, peraí, que entrou alguma coisa no meu olho. E aí, ela estava atravessando de mão dada com as crianças, e uma pessoa alcoolizada passou o farol vermelho e atropelou os 4. É isso mesmo, ela era a 4ª pessoa. E nesse acidente, só ela sobreviveu. E todos os filhos, ela não sobrou um filho, todos morreram naquele dia. Então imagina, gente, eu não consigo imaginar, eu tenho 3 filhos, eu não consigo imaginar essa dor, gente, nem Deus me livre, não quero sentir essa dor. Mas o testemunho dela era muito lindo, porque ela, no dia do julgamento dessa pessoa, ela quis falar, e ela perdoou aquele criminoso, aquela pessoa que matou os filhos dela. E eu imagino, assim, que não foi fácil. Ela fala que não foi fácil. É uma coisa que foi uma luta, foi algo que ela teve que lutar muito para conseguir. Mas eu sei que aquilo foi libertador, porque ela fez o que Jesus mandou. Sim. Perdoar os nossos inimigos. Ela fez o que Jesus mandou. E é assim que Jesus hoje quer de nós. Ele quer de mim, Ele quer de você. Ele quer da Lori. Que hoje a gente perdoe os nossos inimigos. Sim. Aqueles que fizeram mal. Aqueles que, sabe, às vezes só por pura maldade te feriu tão profundamente que mudou a sua vida, marcou a sua vida. Que a sua vida daquele dia em diante nunca mais foi a mesma. E que hoje você venha ser liberto da maldade dos outros. Porque aquela mesma história que eu falei, é você carregar a maldade dos outros, por mais que a pessoa te feriu, te machucou, sabe? Eu sei que não é fácil perdoar, mas nós temos que estar em constante com aquilo que o Senhor diz pra gente, né? Perdoar. Perdoar, como a Vivi falou, 7 vezes, não, 70 vezes 7. É o infinito de perdão. Sim. Sabe? Parar de levar aquela sua culpa, aquela sua dor, sabe?
Isso vai te transformar. gente- Também eu queria deixar aqui, Vi, Fala. que eu peguei aqui o significado da palavra perdão, né? Ela vem do latim, que significa renunciar a uma ofensa. Ó, soltar aquela bagagem. Aí tá falando Soltar tudo, aquele peso que libera, não é libera. seu. É. Aham. Perdoar é um gesto de graça e misericórdia que beneficia tanto quem perdoa e a quem é perdoado. Na Bíblia, o perdão tem um peso ainda maior. Ele é visto como uma atitude de amor e semelhança com Deus, pois o próprio Deus nos perdoa por meio de Jesus Cristo, que está aqui em Efésios 4:32, que eu vou ler aqui. Antes, sejam bondosos um para com os outros e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus perdoou nós através de Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, né, Bibi? Tremendo. E aqui, quando perdoamos, não apenas obedecemos o Senhor, mas também experimentamos uma paz, uma cura emocional e a libertação espiritual. Olha para você ver o grau que você sobe quando você é perdoado, né, Bibi? Você traz a cura para dentro de você, você traz a libertação emocional. Eu até anotei aqui isso. E você traz uma libertação espiritual na sua vida. Eu anotei aqui assim, ó, porque o perdão não é para justificar o que fizeram com você. Sim. Entendeu? Ele é para libertar o seu coração daquela tragédia, daquela situação. Então, se você fala para mim, mas eu não consigo, sabe, ao longo da nossa caminhada, eu já vi vários momentos de ministração, de estar assim com mulheres que elas falam assim, eu não consigo. É tanta dor, eu não consigo. Mas eu sei que se você ajoelhar, abre seu coração até nisso. Às vezes a gente não é sincero com Deus para dizer, Jesus, isso tem sido tão mais forte do que eu não consigo, me ajuda hoje. E Ele vai te ajudar a declarar. Primeiro você declara com a sua boca. Sim. Ali de joelho, fala, Senhor, eu quero ir lá, naquela cena, aquela pessoa, e eu quero liberar essa situação. Eu quero perdoar fulano nessa situação que me causou tanta dor, que me tem escravizado a vida inteira. Minha vida não flui, eu estou presa nesse passado. Me ajuda nesse dia. E eu sei que o Deus que eu creio, Ele é poderoso para fazer. E Ele é um Deus tão misericordioso. Ele tem compaixão de nós. E Ele vai estender, sabe, as mãos estão encolhidas para não te abençoar, está estendida. E Ele vai te ajudar a caminhar nesse perdão, a ser curada nesse perdão. E deixa, claro que a pessoa vai sofrer suas consequências, sim, deixa, é como o apóstolo Paulo falou, deixa por conta de Deus a justiça. E Ele vai fazer. Nosso Deus é um Deus justo. Sim. Então, deixa por conta de Deus. Não vai buscar vingança. Deixa o Senhor. Se a pessoa vai ser presa, se ela vai ser condenada, isso aí é as consequências do pecado dela. Você merece andar em liberdade. Você merece ser livre. E mesmo assim, também, muitas das vezes, as pessoas falam, mas aquela pessoa é tão mal, eu vejo ela continuando, praticando. É problema Se dela. ela não pagar aqui, né, igual a gente fala assim, né, Vivi, não precisa você se preocupar, ou não precisa você fazer sua justiça com a própria mão, que um dia vai ser paga, seja aqui ou na eternidade. Olha, né? Seja aqui ou na eternidade. Então, não se preocupa, não se preocupa. Então, a nossa palavra para você... eu acho que é tão tremendo nosso tempo, né? A gente tocou nos assuntos que são tão delicados. É um tempo tão curto para falar de coisas tão importantes, mas é coisa que passa pela vida de todo mundo. A gente precisa caminhar em liberdade, a gente precisa ser livre. E se o Senhor Jesus hoje também está te despertando, mesmo que você olha para a situação, fala, Senhor, mas eu não fiz nada para aquela pessoa, e o Senhor está mandando você ir lá, pedir perdão para ela, mesmo que ela te ofendeu, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Sim. Vai lá! Sim. Vai lá, por mais que seu corpo não esteja sentindo, seu coração não esteja sentindo, mas vai lá naquela pessoa. Demonstra o amor que Jesus demonstrou por você naquela cruz. E perdoa, te perdoa, chateei. sabe? Vai lá, mesmo que você fala, mas foi ela que começou. Vai lá, perdoa ela, abraça ela, fala, olha, minha irmã, errei com você, por mais que você não tenha, na sua cabeça, tenha errado com essa pessoa, vá lá, seja humilde. Causou dano, né? Causou dano nessa pessoa, de alguma forma ela se sente ofendida. Sim, vai lá, peça perdão, sabe? Sim. Porque você que vai ser liberta. Os benefícios do céu virá para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Tremendo. E é isso, né?
Então, você que nos escutou até agora, eu tinha falado, eu não pedi like no início, né? Verdade, Ai, deixa olha seu só. like, Gente, essa palavra é poderosa. Isso é para ir longe, isso é para alcançar aquele que precisa hoje. Então, dá o seu like, faça um comentário, coloca lá um assunto que você quer ouvir, ou então uma situação que você quer compartilhar com a gente pode, sabe, coloca ali. Sabe por quê? Porque o algoritmo do YouTube, ele precisa, né, de like, ele precisa de comentário para poder continuar rodando, mostrando isso para alguém. Então, você não sabe quem que Deus quer alcançar. E está nas suas mãos. Dá o like, compartilha, coloca nos grupos de família, coloca na empresa, coloca com as amigas. Compartilha. Vai ser uma bênção para quem, né, receber essa palavra. Fica o nosso abraço. Foi muito bom. Nossa, muito bom falar desse assunto com vocês hoje. E a gente se vê no nosso próximo episódio de The Good Connections. Bye. Tchau!